preciso te atualizar sobre o São Paulo. Existe algum interesse tricolor na contratação de Rigoni? Quero te contar se Pablo Maia pode ser vendido pelo São Paulo na metade do ano. Vou falar também das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Para começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, boa informação para o torcedor santista. Apesar do pedido de Crespo, Igor Vinícius deve mesmo deixar o tricolor para jogar no Peixe. O Igor Vinícius solicitou ao novo técnico do São Paulo que o libere para jogar no Peixe. O Igor Vinícius entende que a perseguição do torcedor para com ele não ajuda. Até por isso, dá para dizer que Santos está otimista em relação a um acordo. Peixe deve ficar com 80% dos direitos econômicos, o São Paulo fica com 20%, de olho numa venda futura. Te atualizar agora sobre a possibilidade de Pablo Maia ser vendido pelo São Paulo em julho. Você deve ter encontrado nas redes sociais notícias dando conta de que o volante tem negociações para deixar o tricolor. Consultei o São Paulo e representantes do atleta e posso assegurar que não há nenhuma proposta oficial, nem algo parecido. Houve uma sondagem muito leve já há algum tempo de um clube espanhol e esse clube acabou por não seguir nas conversas, então o próprio staff do Pablo Maia dá a chance de uma negociação para julho como muito pequena, para não dizer mínima. Isso também tem a ver com o fato de que o Pablo, se recuperando de uma contusão que o afastou durante bastante tempo, ainda não conseguiu assumir o papel de protagonista no São Paulo. A expectativa é de que a partir da volta, após a pausa do Super Mundial, aí sim, ele retome a condição de titular absoluto e na janela de dezembro ou então em julho do ano que vem possa aparecer alguma coisa mais importante. Se o assunto é venda de volante, hoje o São Paulo está muito mais preparado para negociar o Bobadilla do que qualquer outro jogador. O paraguaio que perdeu espaço com o Zubeldia também não deve ser tão utilizado sob o comando do Hernan Crespo. Então, se pintar uma proposta que permita ao São Paulo pelo menos recuperar o investimento feito no jogador, esse negócio acontecerá. A saideira sobre o São Paulo, Hernan Crespo será apresentado nessa terça-feira como novo treinador tricolor. Preciso te explicar agora se existe alguma chance de Rigoni virar reforço do São Paulo. Essa pergunta me foi feita por pelo menos 7 São Paulinos na live desse domingo. Confesso que não via nenhuma possibilidade dessa história ir adiante, mas diante da insistência dos São Paulinos, mandei mensagem para o dirigente importante do departamento de futebol. A pergunta foi, pode acontecer de o Rigoni voltar ao São Paulo? Você lembra dele, né? Atacante argentino, hoje com 32 anos de idade, que fazia parte do São Paulo em 2021 e em 2022. Ele, inclusive, viveu seu melhor momento com a camisa do tricolor na temporada de 2021, sob o comando do Hernan Crespo. Acho que é por isso, pela volta do Crespo, que muita gente associou a chance de o Rigoni voltar. O Rigoni já demonstrou em outros momentos a intenção de virar reforço do São Paulo. Nesse momento ele joga no León do México, temporada de 15 jogos, 1 gol e 1 assistência. Foram 7 jogos como titular e 8 como reserva. A resposta desse dirigente são paulino com quem conversei: não estamos negociando com o Rigoni, ou seja, pessoal, dá para riscar o nome do Rigoni do mapa. São Paulo busca 2 pontas, além de um meio-campista, mas não será o argentino. Só para completar o noticiário de São Paulo, uma curiosidade: o tricolor inicia essa semana a última do contrato de Lisieiro, jogador formado na base do São Paulo e fora dos planos da diretoria. Algum zagueiro pro São Paulo no lugar do Juan. Elson, nesse momento o São Paulo tem 3 prioridades no mercado. 2 atacantes de lado de campo e um meio-campista. Eu sei que um dos atacantes é o Biel, jogador que pertence ao Sporting de Portugal. E também sei que o Rigoni, que o Renier e que o Lincoln, todos especulados nos últimos dias, estão descartados, tá bom? Boa noite, Nicola. São Paulo vai vender o André Silva e o Crespo. Chegou? Bora lá, André. Rodrigão, eu nem respondi ontem, até porque o Júlio só me deu essa confirmação bem depois. Mas aí é legal que você já traz essa pergunta, ó. Assim, quer ver, ó? Casares. Mandei mensagem para ele. Júlio, boa noite. Alguma chance de o André Silva ser vendido? A resposta veio às 22h27. Nenhuma. Invenção total, mais uma. Mais uma invenção total, né? Então, André Silva fica no São Paulo. Não há nenhuma hipótese de qualquer reversão nessa situação. Sobre a possibilidade de o Crespo chegar, ou quando é que o Crespo chega. O Crespo será anunciado
como técnico do São Paulo nessa terça-feira. Será apresentado como técnico do São Paulo nessa terça, tá? Sobre Igor Vinícius. O Igor tinha negociação avançada com o Santos quando o São Paulo contratou o Crespo. O Crespo pediu para segurarem um pouquinho essa negociação porque ele queria entender a situação do Igor. O Crespo gosta do Igor Vinícius. Mas o que eu soube é que o Igor pediu ao Crespo para que o liberasse. Ele entende que o ciclo dele no São Paulo acabou, a relação com a torcida não tá legal, há muita desconfiança em cima dele. O Crespo entendeu o cenário e acabou autorizando a negociação. Antes de gravar o vídeo da tarde, conversei com o dirigente do Santos e esse dirigente falou: ó, Nicola, agora tá praticamente tudo fechado, então o Igor Vinícius deve se juntar ao William Arão, que já é reforço do Santos, contrato até dezembro de 26, prorrogável por mais um ano, se ele bater metas no próximo ano. O Arão só não foi anunciado, apesar de já ter feito exames médicos, porque ele tem contrato com o Panathinaikos até o fim desse mês, então o Santos vai respeitar essa situação, tá bom? Quero falar agora sobre as vendas no São Paulo. O Tricolor tem emplacado uma venda pior que a outra, especialmente com jogadores formados em Cotia. A última delas, Matheus Alves, que troca documentos para virar reforço do CSKA da Rússia, operação de 6 milhões de euros fixos, além de 25% da mais-valia. Ou seja, se houver lucro, em cima do lucro do CSKA, o São Paulo fica com 1/4 do valor. Pois bem, antes dessa negociação, o São Paulo já havia negociado a preços bem baixos o Ângelo, lateral direito, de 16 anos, que é da seleção brasileira, para o Estrasburgo por 5 milhões de euros. O William Gomes, atacante de só 18 anos de idade, com o Porto por 9 milhões de euros. O Diego Costa até achei um bom negócio, o zagueiro de 24 anos, que foi para o Krasnodar por 7 milhões e meio de euros. E o Juan, atacante de 22 anos de idade, que estava em fim de contrato, foi negociado com o Southampton por apenas 900 mil euros. Já o João Moreira foi emprestado ao Porto, sem qualquer compensação financeira. A soma desses 5 negócios em definitivo, além do empréstimo do Moreira, garantiu ao São Paulo 28 milhões e 400 mil euros, ou 179 milhões de reais. Achou o valor bom? Então saiba que o Palmeiras, apenas com a transferência de Vitor Reis, que é zagueiro, garantiu 234 milhões de reais. O Vitor Reis é defensor do Manchester City. Isso mostra um pouquinho da capacidade financeira de cada um dos clubes. Aparece uma proposta no Palmeiras e o Verdão não é obrigado a vender porque tem dinheiro em caixa. Já o São Paulo, com todos os problemas financeiros que atravessa, aceita a primeira ou a segunda proposta que aparecem por cada jogador. Quero falar agora sobre o futuro de Mike, lateral direito do Palmeiras e alvo de Santos e São Paulo. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa que trabalha com o Mike para entender os próximos passos do jogador. E dá para cravar que enquanto o Super Mundial de Clubes estiver acontecendo, o Mike não vai conversar nem com o Santos, nem com o São Paulo. Até porque a prioridade do lateral de 32 anos é permanecer no Palmeiras. Se na volta do torneio ao Brasil ele não for chamado para discutir uma renovação de contrato, aí sim o Mike vai começar a debater, especialmente com o Santos, quais são as próximas possibilidades. Até porque o São Paulo sondou a situação do Mike e se incomodou com um salário superior a 500 mil por mês. O Tricolor busca reforços, mas não tem grana para grandes investimentos. O Santos quer muito contar com o Mike, especialmente por causa do Alexandre Matos, que é diretor executivo de futebol do Peixe e já trabalhou com o Mike no Cruzeiro e no Palmeiras. O Matos topa ter o Mike agora, na metade do ano, desde que não exista a necessidade de uma compensação financeira ao Palmeiras, ou então ele topa esperar até janeiro, quando o contrato do atleta termina. Nesse caso, o Santos tentaria assinar um pré-contrato com o Mike a partir de 1º de julho. Dá para dizer que o Mike perdeu bastante espaço no time do Abel Ferreira. Nas últimas partidas que fez, nem jogou como lateral e sim como um ponta, mas diante da grande concorrência nesse setor, o Mike tem sido só uma opção no banco de reservas. Sua última partida tem quase um mês, em 25 de maio, na derrota pro Flamengo. Nos 2 jogos do Mundial, inclusive, ele nem sequer saiu do banco de reservas. E você, torcedor palmeirense, liberaria o Mike para jogar no Santos? Seguraria até dezembro? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Boa noite, Nicola. Quem vai ser o meia reserva do Oscar? Como o Alves vai ser vendido? Quem São Paulo vai contratar para meia reserva? Rodrigão, a sua observação é bem importante, né? Porque o Alves, de fato, indo embora, e a negociação está bem avançada com o CSKA, vai gerar necessidade de um outro jogador. Mas nessa semana, uma pessoa muito próxima ao Júlio Casares me falou que são 3 alvos que o São Paulo tem para reforçar o elenco. 2 pontas e um meio-campista.
Aí eu perguntei um meia, aí a pessoa falou, escreve meio campista que você não vai errar. Então eu fiquei com a impressão de que nesse meio campista tá mais para ser um volante do que um meia. Porque eu ainda perguntei, mas é um meia? Não, não escreve meia, escreve meio campista. Talvez o São Paulo esteja olhando volante e meia para tentar a contratação de um deles, tá? Confesso que eu não tenho os nomes, exceção ao Biel, que é uma negociação que já existe há algum tempo. São Paulo fez proposta de empréstimo ao Sporting, mas o Sporting ainda não havia se definido sobre empréstimo ou negociação em definitivo. Assim que tiver qualquer conclusão, São Paulo, Galo, Corinthians e o Vasco serão avisados. Esses são os 4 interessados na contratação do atacante que fez sucesso com a camisa do Bahia. O Marcos Alves da Silva, Jorge Nicola Hernan Crespo indicou algum atleta para o São Paulo? Você tem nomes? Estava explicando agora há pouco sobre as posições que o São Paulo busca. O Crespo é esperado nessa semana que está começando amanhã, mas o trabalho já teve início ao longo da semana. Ele já estava trabalhando pelo São Paulo, muitas ligações, pelo menos uma videoconferência por dia com dirigentes do São Paulo e o pessoal do Scout para discutirem nomes. E não dá para dizer que o Crespo é que está indicando, e nem que o São Paulo é que escolheu. A verdade é que eles estão tentando trabalhar em conjunto e últimas do mercado. Estão tentando trabalhar em conjunto para que o São Paulo possa encontrar nomes que agradem ao técnico e que caibam no bolso do São Paulo. O Tricolor já deixou bem claro para o Crespo desde o início que não há grana para grande investimento, para compra de direitos econômicos. Os reforços que devem chegar são jogadores que vêm por empréstimo, com opção ou obrigação de compra, ou que estejam em fim de contrato, tá? E aí, só para explicar um caso específico, eu até perguntei, quando eu estava conversando com essa minha fonte do meio campista, eu falei, e o Thiago Mendes? Pô, o Thiago Mendes esteve perto de virar reforço, mas o Thiago Mendes pediu muito, hoje ele quer mais de R$1 milhão por mês, o São Paulo não tem condição. Eu falei, mas já era, não tem chance, enquanto ele estiver pedindo nesse patamar, não tem nem conversa. Se ele topar baixar bastante, o São Paulo pode até voltar a conversar com o Thiago Mendes, tá bom? A diretoria do São Paulo vende os garotos da base por dinheiro de pinga, depois quer contratar todo mundo de graça, ou por empréstimo, diretoria amadora. Severino, eu publiquei agora no vídeo da tarde uma informação, uma constatação, uma comparação que é meio chocante. As últimas vendas do São Paulo: Matheus Alves, 6 milhões de euros para o CSKA. Ângelo, lateral da base, 5 milhões de euros para o Strasbourg. William Gomes, 9 milhões de euros para o Porto. Diego Costa, 7 milhões e meio de euros para o Krasnodar. Juan, 900 mil euros para o Southampton. João Moreira foi por empréstimo para o Porto, sem compensação financeira. Nesses 6 negócios, o São Paulo embolsou 179 milhões de reais. 6 negócios, 179 milhões. O Palmeiras vendeu só o Vitor Reis para o Manchester City por 234 milhões de reais. A gente está falando de uma diferença de 21 aqui, mais 34, de 55 milhões de reais a favor do Palmeiras, enquanto o Palmeiras vendeu um zagueiro e o São Paulo negociou 5 atletas em definitivo e emprestou mais um. Aí fica difícil defender, né? Aí fica difícil. Para saber se tem alguma chance de o Rigoni voltar ao tricolor. Então é isso aí, rapaziada. Ficamos com o nosso giro de notícias do São Paulo atualizadas. Se você gostou desse conteúdo, já chega aqui deixando aquele like maroto, e para fortalecer a gente, já vai se inscrevendo neste canal para fortalecer legal. Top demais, hein? Espalha pra geral esse vídeo. Manda nos grupos de WhatsApp para todo torcedor do Tricolor ficar ligado nas últimas notícias do São Paulo. Então é isso, rapaziada. Se você puder nos ajudar, dá essa moral pra gente aí, compartilhando, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações e passando pra geral. Valeu? Um grande abraço no seu coração. Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui. Valeu.